Para nossa live, já fomos treinar, né? Já estamos aqui para escutar a palavra de Deus, para aprender com a palavra de Deus. E naquele clima natalino delicioso, né? Que nós estamos aqui essa semana, um momento de agradecer a Jesus, né? Agradecer tudo que Ele fez por nós. Ontem nós fomos para a cantada de Natal aqui da igreja, foi lindo, 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 musical lindo. E falou muito sobre o poder da graça, né? Porque nós somos improváveis, onde Deus, através da graça, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida, né? Porque nós somos amados. E porque somos amados, nós obedecemos, né? Porque somos amados, nós buscamos a obediência. Porque somos amados, nós queremos agradar aquele que nos ama, não é assim? Então, que a palavra de Deus hoje enche o nosso coração, que nós possamos aprender com gerações passadas tudo aquilo que eles tiveram que realmente renunciar, abdicar e aprender para viver uma obediência com o Senhor, amém? E já vamos pedir ao nosso amigo lindo, cheiroso, Espírito Santo de Deus, para estar aqui conosco e trazer o discernimento dessa palavra, né? Porque a palavra, ela precisa ser discernida, precisa ser vivida, precisa ser gerada dentro de nós, amém? E nós vamos para a leitura de 1 Samuel 6, que vem falando da intimidade com Deus. Nunca elimina o temor, ela aprofunda. Deus é santo, não se brinca com a presença de Deus. A arca, ela fica lá 7 meses com os filisteus, e eles levam para Bet-Semes, e o Senhor fere alguns, né, porque estavam ali com a presença de Deus, estavam usufruindo daquilo de uma forma errada, né? A presença de Deus não se brinca. Existe temor, existe sabedoria para estar na presença de Deus, tá? Então vamos lá. Havendo, pois, estado a arca da terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores e dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Faze-nos saber como a tornaremos a enviar a seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca dos Deus de Israel, não envies vazia. Porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e vós fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual a expiação da culpa que havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens em vossas hemorroidas e em vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e em cima do vosso Deus, em cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e o faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de haver tratado tão mal, não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre os quais não tenha subido o jugo. Atai as vacas no carro, e tirai delas seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que haveis de oferecer expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Veja então, se ela subir pelo caminho do termo de Bet-Semes, foi ele a quem vos fez esse grande mal. Se não, saberemos que não tocou em sua mão e que isso sucedeu por acaso. Então eles fizeram vendo se era realmente de Deus ou não ali, né? E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criaram, e ataram um carro e seus bezerros, e enceraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre dos ratos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andaram os Bet-Semes fazendo cega de trigo do vale, levantando os seus olhos, viraram a arca e vendo-os alegraram. E o carro veio no campo de Josué,
de Bet-Semita, e parou ali onde havia grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava nela, e estava com os objetos de ouro, puseram-ne sobre a grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram um holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, 5 príncipes filisteus voltaram de Ecrón no mesmo dia. E estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Escalon outra, por Gate outra, por Ecrón outra. E como também os ratos de ouro, segundo o número das cidades filisteus, pertencente a 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias de Abel, em grande pedra, sobre o qual puseram a arca do Senhor. Ainda está até hoje, o dia de hoje, no campo de Josué do Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes que poderia subsistir perante esses santos, o santo Deus, e quem subirá de nós. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Então aqui, essa palavra, ela vem trazendo que não se brinca com a palavra de Deus, né? Com a presença de Deus. Então, primeiro ponto, reconhecer que Deus não é o mesmo, reconhecer Deus não é o mesmo que se arrepender. Então, assim, eles reconheciam a Deus, mas eles não se arrependiam dos pecados, eles não se arrependiam de quem eles eram. Então, assim, eu sei que tem um Deus poderoso, mas eu não tenho temor para ele. Então, não adianta ter a presença e não ter o temor, tá? Muitos querem livramentos e arrependimentos. Deus quer transformação, não somente alívio. Então, não é só para remediar, para agradar aquelas pessoas. E hoje nós temos visto muitos cultos prestados para agradar aos homens, não para realmente causar transformação neles, para que eles agradem a Deus, né? Segundo, Deus confirma a sua soberania. Quando Deus quer se revelar, Ele remove toda dúvida. A soberania não depende da lógica humana. Então, quando Deus quer se revelar, Ele tira toda dúvida, Ele tira todo medo, Ele tira toda situação que vem causar dúvida para você. Ele é um Deus de uma palavra só. Deus não é morno, Deus não fica em cima do muro. Deus é sim, sim e não, não, tá? Terceiro ponto, a presença de Deus exige reverência. A alegria da presença precisa caminhar junto com temor, certo? Intimidade com reverência gera juízo, sem reverência gera juízo. Então, a alegria da presença precisa caminhar com temor ao Senhor, certo? Então, assim, não adianta eu dizer que eu sinto a presença, mas eu não tenho temor a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria, certo? Então, declare hoje comigo aí, ó. Senhor, ensina-me a te honrar. Senhor, ensina-me a te honrar. Senhor, ensina-me a te honrar. Glória a Deus e glória a Deus. Então, que essa palavra venha alimentar cada vez mais o nosso temor e nosso amor por Deus. Entenda aqui uma ordem. Eu vou explicar para vocês. Deus nos ama e Ele tem sua misericórdia e graça sobre nós. A misericórdia e graça de Deus, ela vem como prova do seu amor. Ela vem como, não que Deus precisasse, mas ela vem fortalecer o amor de Deus por nós. E quando eu amo alguém, eu quero agradar. E aí eu agrado ao Senhor, eu obedeço o Senhor, eu vivo em santidade porque Ele me ama. Então, como eu vou deixar de fazer algo por alguém que eu amo? Entende? Então, como o amor dele vem sobre nós, nós devemos também vir com temor, obediência, santidade e amor a Deus. Amém? Essa é a palavra que nós aprendemos hoje aqui com toda essa situação, né, dos filisteus, da arca, né, e depois nós vamos começar a ver aqui Samuel, né, sendo levantado como um profeta de Deus, e ele vem e elege, né, Saul. Depois nós vamos ver Davi vindo, tudo porque a obediência, a desobediência, ela gera governo. Amém? Então que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que a presença dele invada o teu ser e que todos os dias você possa ser alimentado pelo amor de Deus. Fica com Jesus.